pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Assim diz a palavra de Deus para nós, para mim, para você. Suportai-vos uns aos outros. E se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente, como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Repito. Suportai-vos uns aos outros. E se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente, como o Senhor vos perdoou. Assim, fazei assim também vós. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu quero falar com você um pouquinho sobre a importância desta palavra. E não foi à toa que o Inácio trouxe essa música para nós. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Porque existe uma graça, meus irmãos queridos, chamada batismo no Espírito Santo, ou efusão do Espírito Santo. Não se trata do sacramento do batismo, porque o sacramento você recebe uma vez só. O sacramento do batismo é o começo da vida em Deus. Quando você é levado à igreja e o sacerdote diante de Deus, ou às vezes não é o sacerdote, é um ministro designado para isso, tem os ministros do batismo, e às vezes nem é um ministro, porque em ocasiões de urgência e de emergência, qualquer pessoa pode dar o batismo a outra. Se derramando a água sobre ela, você pronunciar as palavras com a intenção de batizá-la. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Batizado foi, batizado está, e o batismo é um só. E a Igreja Católica leva isso tão a sério, que mesmo uma pessoa que não era católica, se ela foi batizada em outra denominação, se ela foi batizada numa igreja cristã, e respeitou-se o rito do batismo, tendo presente como sinal do sacramento a água, ou a pessoa mergulhada, ou a água jogada sobre a pessoa. Mas, Márcio, faz diferença? Para Deus não faz nenhuma. Porque não é a água quem batiza, é o Espírito Santo. Mas não pode faltar a água. Porque a água é o sinal do batismo. Mas então não faz diferença? Não, não faz diferença, porque senão quem fosse batizado no mar estava mais batizado do que quem foi batizado na piscina, porque no mar tem mais água. A água é um sinal. Quem batiza é o Espírito Santo. A água é um sinal de que a pessoa foi sepultada para este mundo, morreu para este mundo. Purificado. Por quê? Por que sepultada? Porque você há de convir comigo que seria estranho, né? E difícil, muita gente não aceitaria ser enterrada. Se a terra, o sinal do batismo, foi enterrada, não é? Como sinal de que morreu para esse mundo. E a água também é sepultura. Muita gente que caiu na água por ali ficou. Então, a água vem para ser o sinal de que a pessoa afogou-se, morreu, foi sepultada para este mundo. Mas, ao mesmo tempo, ela é mergulhada no Espírito de Deus, ela nasce para Deus e passa a ser, naquele momento, o templo do Espírito Santo. Ela que já é imagem e semelhança de Deus, porque assim o Senhor a criou,
por essa graça que Jesus nos concedeu, Deus passa a habitar aquela pessoa de uma maneira especial como templo. E isso acontece uma única vez. E não precisa batizar de novo. Mas tem uma graça chamada batismo no Espírito Santo, que é uma manifestação de Deus em nós, da força do seu amor. É um irromper desse batismo que a gente recebeu, que nós percebemos no momento que ele acontece, que algo de sobrenatural nos tocou. Mas e por que chamam de batismo no Espírito Santo? Porque a palavra batizar, na sua origem grega, significa pôr de molho, significa mergulhar. Ser batizado no Espírito Santo é mergulhar no Espírito Santo. E isso pode acontecer muitas vezes na nossa vida, muitas vezes. Inclusive eu digo a você, quem vai para a missa, participa da missa e toma o corpo e o sangue de Cristo em estado de graça, recebe naquela hora de novo o batismo no Espírito Santo. Porque não é sempre que os sinais dessa manifestação é igual. Então, nós tivemos, ontem eu até citava aqui, a casa de Cornélio, onde aconteceu o batismo para os gentios. Mas foi diferente de como aconteceu em Jerusalém. Não foi igual. Em Jerusalém, pela primeira vez, o Espírito Santo foi derramado ali em Pentecostes. Estava Nossa Senhora, os apóstolos. A palavra de Deus diz que línguas de fogo pousaram sobre eles. Eles saíram dali e começaram a pregar o Evangelho de uma forma como nunca antes tinham feito. E não era a primeira vez que eles pregavam, porque Jesus mandou os 72 em missão, os apóstolos iam para preparar a cidade antes que Jesus chegar. Eles já pregavam, mas não igual depois do derramamento do Espírito Santo. Eles estavam no cenáculo, aguardando o cumprimento da promessa, em obediência a Jesus, mas também refugiados e com medo. Mas quando o Espírito Santo toma conta da vida de uma pessoa, ela é tomada de uma coragem que ela nem sabia que tinha. Pedro saiu dali e começou a pregar, completamente despreocupado com o que ia acontecer com a vida dele. E ali as pessoas começaram a ver que, por uma graça de Deus, cada um dos apóstolos estava pregando numa língua diferente. Isso para eles era um sinal. Então veja, foi diferente do que aconteceu na casa de Cornélio, que a família estava reunida com alguns vizinhos, uns amigos. Pedro estava pregando. Antes de Pedro terminar a pregação, eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em línguas. E é diferente de quando Pedro e João foram presos, ameaçados, porque os fariseus não queriam mais que eles pregassem no nome de Jesus, então os ameaçaram gravemente se eles continuassem pregando o Evangelho. E quando eles foram postos em liberdade, porque não conseguiram mantê-los ali, né, porque a multidão tinha visto o milagre que eles tinham feito, eles estavam com medo de tomar um pau da multidão, então eles soltaram Pedro e João, mas debaixo de muitas ameaças. Imagine você, os amigos, os outros discípulos, a pequena igreja que começava naquela altura, sabendo que o Papa, porque Pedro era o Papa, e João, que era justamente o bispo da cidade mais importante para os cristãos naquela época, que era Jerusalém, João era o bispo de Jerusalém, e Pedro era o Papa. Os dois mais importantes tinham sido presos, maltratados e ameaçados. Imagina quando eles os receberam. Muitos de nós, com certeza, tomados de temor humano, no lugar daquela gente, o que a gente ia dizer? Pessoal, vamos mais devagar. Já prenderam o Papa e prenderam o bispo de Jerusalém. Se fizer isso com os dois, com a gente que não é nada, o que não vão fazer?
Então vamos pregar mais discreto, vamos pregar mais devagarinho, vamos falar de maneira que os outros não ouçam, vamos pregar na intimidade. E a partir de agora, sobretudo, nada de milagres. Nada de ficar rezando pela cura das pessoas, porque isso está causando um alvoroço, vai trazer problema para a gente. Mas foi isso que eles fizeram? Não foi. Depois de terem escutado, Pedro e João contaram tudo, todas as palavras, todos os maus tratos, tudo eles contaram para a comunidade. Sabe o que eles fizeram? Reunidos em oração, eles oraram a Deus dizendo: Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo desassombro anunciem a palavra de Deus. Manifesta a sua força para que se realize curas, milagres e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. E diz que naquela hora tremeu o lugar onde eles estavam e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Espera aí, então onde foi o Pentecostes? Você percebeu que tem vários derramamentos do Espírito Santo na palavra de Deus? Essa graça chamada efusão do Espírito Santo é o grande tesouro do cristão. Olha, é muito penosa a vida espiritual para uma pessoa que vive fora do batismo no Espírito. Ontem eu conversava com alguns amigos, porque o risco que nós corremos hoje é da gente diminuir o Evangelho para que as pessoas deem conta de vivê-lo. Então a gente está aqui, estamos educando os nossos filhos, a gente sabe que esse mundo não aceita a castidade, que a castidade é tida como uma coisa ultrapassada, sem sentido, é uma coisa doentia, imbecil. Para esse mundo é assim, não é? E além de ser reprovada pela mentalidade desse mundo, que é pornocênica, não é? Que é extremamente erotizada, inclusive de uma forma muito nociva, porque as nossas crianças estão sendo erotizadas pelos filmes, por novelas, por propagandas, por um monte de coisas. Esse mundo que é assim, além de reprovar e de humilhar as pessoas que entendem que a castidade é uma virtude, é um dom, uma graça e deve ser vivida, além disso, tem todos os apelos da nossa carne. Porque não é pelo fato de uma pessoa ter assumido viver a castidade, que a castidade é fácil, não. Ela é difícil. E aí você vai educar um filho seu, que vai para a faculdade, que vai para a rua, que vai para o trabalho, e está todo mundo dizendo o quê? Você não transa? Para sua filha o quê? Você está se guardando para o casamento? Pô, que coisa mais careta, que coisa mais ultrapassada. Quem te ensinou isso? A sua bisavó? E aí você vira uma piada. Não, eu não acredito, você está perdendo o melhor, você não está aproveitando o que é bom. Você precisa se entregar, você precisa viver a sua vida, porque a juventude passa. Aguarda, passa mesmo. Vamos ver qual é a conta que vai chegar para quem não se respeita como templo do Espírito Santo. Mas olha isso aí na cabeça dos nossos filhos. Aí, além disso, o corpo funciona, os hormônios gritam. E aí a gente que é pai, que é mãe, que é gente de igreja, orientando as pessoas, nós podemos viver a tentação de baixar o que é a direção de Deus e da palavra de Deus em relação à castidade, para tornar mais fácil viver a castidade. Ou como um conselho que acho que Santo Agostinho deu na época para um não sei quem, que não conseguia ficar com as calças erguidas, sabe? Aí ele disse: se você não consegue ser casto, ao menos seja discreto, né? Porque a pessoa era um escândalo. Então não é que sendo discreto pode, é que além de fazer o que é errado, ainda tinha toda a situação do escândalo. Então a gente corre o risco de pensar que baixando, não é, o que deve ser alcançado, descendo o nível da meta,
isso vai ficar mais fácil. Não, amigo. Isso estiola a vida. Entendeu? Então a gente faz o quê? A gente não desce o nível da dificuldade. A gente pede a Deus a graça do aumento do nível da força. A gente pede o batismo no Espírito Santo. A gente pede que o socorro sobrenatural de Deus venha em nosso encontro, e Ele vem, e Ele ajuda, e Ele dá força, e Ele dá graça, e mesmo que a luta continue, a força de Deus está conosco para vencer. Sem ela, você não vai conseguir. Sem ela é simplesmente impossível. Mas quando você também baixa o nível da direção que Deus deu, acontece igual uma pessoa que estava vendo um casulo da borboleta preso na parede e ficou vigiando para ver o dia que a borboleta ia sair. E quando chegou o dia que a borboleta, a lagarta, já tinha se convertido ali numa borboleta, e ela estava lutando para poder sair do casulo, e é uma dificuldade, ela estava sofrendo. Ele foi lá e cortou uma pontinha do casulo para ajudar na saída da borboleta. A borboleta saiu rapidinho. Só que, para surpresa dele, teve uma coisa que aconteceu. As asas dela ficaram atrofiadas, minguadas, e ela nunca voou. Porque era justamente aquele esforço para poder sair do casulo que fazia com que as asas fossem invadidas pela seiva que daria a vitalidade a ela, que desenvolveria as suas asas, que daria a ela a faculdade para voar. Aquela suposta facilidade tirou daquela borboleta a capacidade de voar. Tem certas facilidades da gente que impedem que a gente voe, sabe? Então não é, Senhor, tira esse sofrimento da minha frente. Senhor, dá-me mais graça. Senhor, dá-me o Teu Espírito. Senhor, encha-me com Teu Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo foi o que me trouxe para a vida da igreja. Não foi outra coisa. Eu me voltei para Deus, eu sempre fui católico, mas o meu encontro pessoal com Jesus, e o que me fez apaixonar por Deus, e o que mudou a minha vida, e o que me fez entender o que é ter vida espiritual, e como a vida sobrenatural permeia tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, foi o batismo no Espírito Santo. Essa graça me fez viver, essa graça me curou, essa graça abriu os meus olhos, essa graça me deu a força que eu não tinha, essa graça me apresentou uma nova vida. Aí eu pergunto para você, e você acha que eu não vou querer que todos experimentem esta graça? Tanto quis que eu dediquei a minha vida para isso. Eu tomei a decisão de não só ser de Deus, estar com Deus, mas de gastar a minha vida pelo Evangelho, para que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. E por quantas pessoas eu já rezei, gente? Você não tem ideia, não tem, é muita gente. E sobretudo numa época que eu não aparecia na TV, porque quando você aparece na televisão, aquilo que era muito se torna impossível, se torna demais. Então, ao aparecer na TV, eu diminuí a quantidade de pessoas pelas quais eu rezava pessoalmente, porque se tornou impossível. Mas quando eu não estava, eu rezei por muita gente. E teve uma coisa que eu descobri. Quando eu ia rezar pela cura, inclusive cura física, ou pelo batismo no Espírito Santo de uma pessoa que veio pedir oração, eu descobri, e tenho certeza que todos aqui que já rezaram por alguém, em algum momento já fizeram a experiência de, ao pôr as mãos sobre a pessoa e começar a rezar, parece que não vem nada. É estéril, é seco, é uma aridez. A oração não flui. É um bloqueio.
E você percebe que há um bloqueio. Quando a pessoa que ora pelos outros não tem muita experiência, às vezes ela pode pensar que o bloqueio está nela. E não é que não esteja, às vezes pode ser sim. Mas muitas vezes está na pessoa que está recebendo oração. E o bloqueio que impedia, na maioria das vezes, uma cura de acontecer, ou a pessoa de receber o batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, um dos maiores bloqueios era a falta de perdão. Um dos maiores bloqueios. São dois. Hoje eu vou falar deste um. Brevemente, mas vou falar deste um. Na semana que vem, com a graça de Deus, eu falo do outro, que eu vou dizer qual é agora. O outro motivo pelo qual a pessoa ficava bloqueada e não recebia a cura e nem o batismo no Espírito era o envolvimento com o ocultismo, com forças das trevas, com magia, com feitiçaria, com coisas diabólicas. E a pessoa não conta, porque tem vergonha. Como é que eu vou contar para alguém que é católico, para o missionário, para o padre, que eu fui lá, que eu fiz isso, que eu matei, que eu fui... Entende? A pessoa não conta. Mas na hora de rezar, a oração não acontece, não flui. E aí nós vamos orando e vamos pedindo ao Espírito Santo sabedoria, discernimento, conhecimento, e por vezes o Espírito Santo dá uma revelação. E aí a gente pergunta para a pessoa: você se envolveu com tais coisas? A pessoa quase cai das pernas, toma um susto, olha para a gente: como é que você sabe? Porque a experiência, mais o que Deus nos mostra ali, vai revelando. E depois de feita a renúncia, em que a pessoa rompe com tudo aquilo, e semana que vem, com a graça de Deus, a gente volta nesse assunto. Se você quiser, vamos fazer essa oração, tá certo? Quando a pessoa rompe com aquele envolvimento que ela teve, por culpa própria ou por responsabilidade de outro, que levou a pessoa num momento de fraqueza, que levou quando era criança, ou que trouxe essa situação para a vida dela, ou no tempo da ignorância, que ela achava que tudo era bom, que tudo era de Deus, que tudo podia. Quando ela rompe com aquilo, é como se abrisse as portas daquela água viva que flui sobre a pessoa, purifica e dá a ela o batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo. É o começo de uma nova vida, que já se sente ali na hora. Não é algo assim, imaginário, sabe? Uma coisa muito, muito subjetiva. Não, é uma experiência concreta, que a pessoa vive. Ou isso acontecia, ou quando havia renúncia, ou quando a pessoa liberava o perdão. E para você saber a importância do que é isso, conto aqui para você esse episódio e a gente vai rezar um pouquinho. Eu conversei com o Padre Jonas quando eu escrevi um livrinho chamado O Dom da Profecia. E na minha conversa com ele, eu pedi para que ele me contasse uma profecia que aconteceu na vida dele. Que alguém disse para ele, em nome de Deus, ou sobre ele, e que essa profecia havia se cumprido. Aí ele: isso é fácil. Ele falou: a Canção Nova nasceu de uma profecia. Padre Robert de Grandes estava no Brasil, eu fui participar pela primeira vez de um encontro carismático, Padre Haroldo Ram me convidou, ali eles oraram por cada um pessoalmente, impondo as mãos, e ele disse: quando chegou a minha vez, eles oravam e diziam: tem alguma coisa bloqueando, não está acontecendo. E o Padre Jonas, viu? Lá, jovem ainda, esperando, recebeu a oração. Aí o Padre Robert disse para ele, para o Padre Haroldo: nós vamos precisar orar de novo por ele, porque tem algum bloqueio. Vamos interceder, depois a gente reza por você outra vez. E o Padre Jonas saiu. Foi bom para ele, mas não aconteceu nada. Nesses intervalos, Padre Jonas
sempre foi muito de orar, foi para a capela. E ali na capela, enquanto ele rezava, veio ao coração dele um superior, que ele tinha uma grande mágoa, ele não conseguia perdoar por uma injustiça que ele tinha sofrido. Mas ali ele percebeu que deveria entregar a Deus aquela situação e rasgou o coração e perdoou e pediu a Deus que o abençoe, mas lavou a alma. Na noite seguinte, era a vez de orar por ele outra vez, porque ele não tinha recebido o batismo no Espírito Santo. Quando o padre Roberto de Grandes e o padre Haroldo puseram a mão sobre ele, cadê o obstáculo? Cadê o bloqueio? Eles não sabiam o que era, mas sabiam que tinha sido removido. E foi uma efusão do Espírito Santo, e Deus deu uma profecia ao padre Roberto de Grandes para o padre Jonas. O padre Roberto de Grandes é norte-americano, então ele ia dizendo em inglês, o padre Haroldo ia traduzindo, e o padre Jonas disse: Márcio, a profecia foi a canção nova do começo ao fim. A canção nova foi me dada naquela profecia. Não tinha canção nova ainda, não tinha nada. O padre Jonas era padre, na paróquia dele, entende? Na comunidade dele, nos salesianos, não tinha nada da comunidade Canção Nova. E aí veio o bonito. O padre Jonas terminou dizendo para mim assim: você me perguntou sobre profecia, né, meu filho? Nasceu do meu batismo no Espírito, mas eu não pude ficar de braços cruzados esperando a profecia acontecer. Eu tive que ir ao encontro da profecia. Aí a minha pergunta para você: será que hoje não é o seu dia de remover o obstáculo da falta do perdão? De permitir que o batismo no Espírito Santo aconteça para você? Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Será que hoje não é o dia de você pagar o preço da sua libertação? O preço de um novo começo, o preço de uma vida nova. Que preço é esse, Márcio? O preço de perdoar. Perdoar para a sua vida avançar, perdoar para você seguir com o seu caminho, perdoar para você voltar a ter alegria. Volta a ter alegria, chega de tristeza por causa do que passou, chega de tristeza por causa de gente que não está nem preocupado com você. Será que não está na hora de você pagar o preço da libertação e permitir que as suas asas se abram? Márcio, não é fácil. Sim, não é fácil, mas ninguém pode cortar o casulo da borboleta, amigo. Coragem, perdoa com força, perdoa com coragem. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é todo dia conquistado pelos violentos. Não é violência contra as outras pessoas, não. É violência nessas horas. Ser violento para rezar, ser violento para perdoar. Que violência é essa? A violência que você faz para se vencer. Mas você não tem ideia do tamanho da graça que te espera. Se você quer, diga agora onde você está: Senhor, derrama sobre mim teu Espírito Santo. Pai amado, em nome de Jesus, eu preciso desta graça, desse batismo no Espírito, dessa efusão do Espírito Santo. Pai Santo, Pai amado, se for preciso para eu receber esta graça, perdoar, eu perdoo. E se eu tiver que renunciar a qualquer mau caminho no qual eu me envolvi, Senhor, eu estou pronto, eu estou disposto. Aceita, Senhor, a minha decisão. E depois, mais profundamente, Senhor, eu quero conhecer sobre isso e fazer minha oração de libertação. Mas desde já, Senhor, liberta-me, Senhor. Liberta-me. Senhor, eu perdoo esta pessoa. Senhor, eu tenho dificuldade de perdoar, mas com a Tua graça eu vou conseguir. Porque está na hora de quebrar esse ciclo. Está na hora de romper com esse mal. Está na hora, Senhor, de afastar o maligno com a sua astúcia. É hora de Deus na minha vida. Senhor, a Tua hora é agora e eu me abro para Ti. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir a Deus esta graça sobre nós neste momento. Suportai-vos uns aos outros
E se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Deus perdoou você. Abre o seu coração, perdoa também.